Oi, 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 meu povo! Bem-vindos ao Arquipélago Verde, um podcast original que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Utah-Utah, território do povo Naitala, no país que vocês conhecem como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast está Lívia Maire, que fala com a gente da Suíça. Se você curte o Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar, comentar, mandar para todo mundo para fortalecer o nosso trabalho. No episódio de hoje, dia 9 de setembro de 2024, vamos falar sobre giro climático global e cenário desesperador brasileiro e mineração no oceano, mais uma fronteira do capital. E aí, Lívia, tudo bom? Tudo. E você? Como você está? Tá difícil, né? Pra ficar só ruim, ainda tem que melhorar muito. E tu, tá bem? Tô bem, como sempre na correria, mas com fé no futuro. Simbora. Verde, inclusive. Gente, temos várias coisas pra falar pra vocês. Eu acho que a primeira é reforçar que nós estamos em várias plataformas de áudio. Então, se você tem uma amiga ou um amigo, um parente que não está no Spotify, pode dizer pra essa pessoa que a gente tá lá nas outras plataformas, no Apple, em várias. Eles podem seguir a gente lá também. Se você curte podcast, não esqueça de seguir a gente no Spotify e comente com a gente também. Pode fazer comentário no Spotify, além das nossas redes sociais. Outra coisa que a gente queria comentar com vocês, e que pra mim, eu tava até dizendo aqui pra Lívia, foi triste, fiquei orgulhosa da gente, porém também fiquei triste, é que a gente teve um feedback muito interessante sobre o episódio 22, que foi aquele episódio onde a gente falou dos kits de emergência, e teve muita gente que veio falar comigo, pedindo coisas específicas, do tipo, mas eu moro em São Paulo, perto da Avenida Paulista, o que o meu kit tem de diferente de alguém que mora em outro local e tal. E tu também tiveste várias conversas assim, né, Lívia? Várias pessoas. Inclusive nessa caixinha última que eu coloquei, o que as pessoas gostariam que a gente falasse aqui, tem uma demanda aí de falar mais sobre esse kit de emergência, sobre essas tomadas de decisão em momentos como esse. Se vocês comentarem aqui nesse episódio que vocês querem também aprofundar essa questão dos kits de emergência, entra aqui no episódio, coloca um comentário pra gente entender que vocês querem saber mais sobre isso e a gente vai preparar, então, um episódio já foi super aprofundado, né? Quem não ouviu, corre lá pra ver, mas a gente vai aprofundar com esses tipos de situações, enfim, trazendo dados e informações que podem ajudar a gente a se preparar para esses momentos que estão acontecendo pra caramba. Não é só no Brasil, não, é ao redor do mundo todo, né? Uhum. Inclusive, enquanto a gente não grava esse novo episódio, gente, vai lá no meu Instagram, @ilha.sustentável, onde eu fiz vários cortes do episódio e também tem coisas que não foram pro episódio, então principalmente a parte de como lidar com o seu bichinho de estimação numa situação de emergência e tal, tá tudo lá mastigadinho no vídeo, então vocês podem ver enquanto o episódio não vem. Eu também queria agradecer muito as meninas que participaram do episódio 23 com a gente. Foi super legal. Então, muito obrigada, Débora, André e Daniela. A gente também teve vários comentários super interessantes. Então, muito, muito obrigada. E tem mais gente vindo aí em setembro. O que mais, Lívia Maire? Gente, temos um Pix. arquipélagoverde@gmail.com. Faça o seu dinheiro virar nosso, para que a gente possa pagar a edição desse podcast que você tanto adora. Com certeza. Adora mesmo. Quero falar do nosso ranking, que a gente atingiu o top 10 de rankings de comentários de notícias nos últimos tempos aqui. A gente descobriu agora que dá pra ver isso, inclusive. Uhul. Mas, surpreendentemente, a gente já atingiu o top 10 várias vezes. Na semana passada, a gente atingiu. Enfim, estamos super felizes com esse feedback. Como que eu posso dizer? Não é um feedback. Maravilhoso, incrível, sensacional. Uhul! Exatamente. Então é isso, estamos felizes aqui com esse projeto que cresce a cada dia. A gente já está em 27 países. Isso é incrível pra gente. A gente colocou esse projeto como uma forma piloto, mas ele já está se demonstrando um projeto de muito espaço nas nossas vidas, né? Pelo menos na minha tá super cravadinho. Com certeza, também. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que Lívia Mari fez a maldade de me mandar mensagem hoje, 5h50 e poucos da manhã. Eu já estava acordada por motivo de tenho coelhos. E ela diz, tenho tanta coisa pra te contar, socorro. Aí eu, fofoqueira que sou, disse, pelo amor de Jesus, conta. Em letras garrafais. Conta agora.
Eu achando assim, eu, né, que sou a pessoa, assim, extremamente ansiosa, negativa e tal, já fiquei imaginando uma catástrofe. E na hora era a Lívia e o Mário me ligando pra contar que a gente estava nesse top 10 aí. E eu fiquei super contente. Então, vocês fizeram a minha segunda-feira, viu? Enfim, E sem é mais isso, né? delongas, acho que é. Sem mais delongas, coloca 5 estrelinhas pra gente no Spotify, né? Ah, Porque o é? Por algoritmo favor, minha entende gente. que isso é relevante. Se não quiser dar 5 estrelinhas, não põe nada, gente. Só serve se for 5 estrelinhas, tá bom? Bom, vamos Olha começar aqui ela. com que Vamos, exigente. vamos. Vamos começar com o que eu trouxe aqui, né? A gente está vivendo aí uma confluência de eventos que impactam nossas vidas de maneiras profundas, né? Essa perigosa influência da Starlink, para começar aí nas dinâmicas geopolíticas, né? Esse novo capítulo da queda do Twitter no país, né? Uma ferramenta no fundo, é uma ferramenta de propagação de ideologia da extrema-direita, tem se configurado dessa maneira, né? Com propagação de muita desinformação, eu que estou trabalhando muito nesse campo. É terrível o que acontece lá, inclusive com desdobramentos com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, e um monte de impedimentos das pessoas seguirem com o trabalho sério que estavam acontecendo lá na ponta, essas queimadas devastadoras no Brasil, em todo o território brasileiro, e não só na América do Sul também. O caso que chocou a todos nós, envolvendo agora o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, com as denúncias de mais de uma dezena de mulheres, né? Enfim, estamos Amiga, nem aguardando todo aí. homem, mas sempre um homem, né? Incrível, rapaz. Exatamente. Que decepção. Terrível, uma decepção profunda, né? Em termos climáticos, tempestades e tufões violentos mundo afora. E, claro, as eleições históricas de 2024 com resultados no mínimo bizarros, né? Como é o caso da Alternative für Deutschland, que venceu uma eleição estadual na Alemanha pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Isso foi semana passada. Isso também profundamente um sintoma, né, do momento que a gente está enfrentando. Literalmente está tudo conectado ao mesmo tempo e, afinal, a gente vive sob os ditames do que a gente pode chamar de mundo petropatriarcal colonial, né? Essa é a nossa realidade. Então, vou trazer aqui, primeiro, um giro climático global. Acho importante falar de algumas coisas bem profundas e negativas que aconteceram aí no globo, e depois vou falar um pouco do contexto brasileiro, né? Começando pelo clima, as notícias, como eu acabei de dizer, não são nada animadoras, né? Nos países nórdicos, esses que a gente adora bater cabeça, os recordes de temperatura estão sendo quebrados, tudo bem, sem novidades, mas olha que bizarro, a Noruega e a Suécia nunca tinham atingido 30 graus Celsius em setembro. E esses recordes foram quebrados com uma margem assustadora para os cientistas climáticos, né? A Noruega bateu 30,06 graus Celsius, quebrando o recorde anterior de 28,6. Gente, 2 graus de diferença. Ai, não é nada. É muita coisa, né? Isso foi em É muita 2021. coisa. A Suécia registrou uma temperatura de 31,1 graus Celsius, né? Frente ao recorde anterior de 29,1 em 2023. Terrível, né? Margens realmente muito impactantes quando a gente pensa em termos climáticos. Mas não foi apenas o verão europeu que esses recordes foram atingidos, né? A Austrália, aí do seu lado, que normalmente enfrenta um agosto bastante frio, acabou de registrar seu agosto mais quente da história. Aliás, o planeta está vivenciando o verão mais quente já registrado pelo segundo ano consecutivo, né? Somente em agosto de 2024, a temperatura global média foi de 1,51 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Esse foi o 13º mês em um período de 14 meses que a temperatura excedeu a marca de 1,5. Então veja, nos últimos 14 meses, 13, a temperatura excedeu o 1,5, que é aquele valor acordado ali no Acordo de Paris, né? Demonstrando dessa forma ultrapassagens temporárias em relação ao limite seguro estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015. Um tufão, né, considerado o super tufão Yagi, atingiu a ilha de Hainan, na China,
forçando 1 milhão de pessoas a deixar suas casas. Gente, vocês têm noção o que é evacuação? Aqui é legal falar do plano de emergência, né? É interessante saber como que a China tem feito isso. Depois a gente pode trazer, se a gente tiver os comentários devidos aqui. Mas vocês têm noção o que é evacuar 1 milhão de pessoas de uma região? No mínimo deve ser caótico. Não sei como que eles têm conseguido fazer isso. Mas enfim, causando mortes e desaparecimentos. O evento deixou 800 mil residências sem eletricidade. E o tufão seguiu também para o norte do Vietnã e Filipinas, registrando lá ventos de 180 km por hora e no seu pico, 234 km de ventos sustentados. Gente, ele atingiu já a categoria 4, aí foi para 3, enfim, é considerado um super tufão, né? Esses tufões estão se tornando, como a gente vem falando nos episódios passados, cada vez mais intensos e impulsionados pelo aquecimento dos oceanos, né? Como a gente vem falando nos episódios passados. E uma coisa curiosa para fechar aqui o assunto global é que a temporada de furacões no Atlântico também está um tanto imprevisível, né? Embora a previsão inicial fosse de uma atividade acima do normal, eu falei sobre isso no episódio 11 e no episódio 17, vai lá dar uma ouvida, as últimas semanas têm sido de estranha calmaria. Isso tá deixando todo mundo meio intrigado, assim. Será que essa previsão tá errada? Ou a gente tá prestes a enfrentar uma enxurrada de tempestades no próximo mês? São perguntas que estão sendo levantadas, porque de acordo com os dados históricos, também amanhã, né, dia 10 de setembro, é o pico estatístico da temporada de furacões do Atlântico. Né, historicamente, é nesse dia que o maior número de furacões e tempestades nomeadas ocorre, de acordo com a NOAA. Enfim, cenas dos próximos capítulos também para acompanhar e para a gente trazer por aqui. Já teve algum até agora? E os que tiveram, como eles foram? Foram com a força que a gente estava imaginando ou não? Bom, teve o Barely, que foi terrível, atingiu categorias 5, destruiu gente, tô muitos. por fora. Não, teve o Barely, teve o Debbie, teve o Ernesto, né? A próxima tempestade nomeada seria a Francine. Eles seria nomeiam a sexta. antes? Então, Antes amiga, de chegar? antes de chegar. Ó, como é que funciona isso? Primeiro, as tempestades são nomeadas pela letra do alfabeto, justamente para esse tipo de alertas precoces funcionarem para as pessoas, né? Então, antes da temporada começar, todos os centros de previsão nomeiam as tempestades. Então, por exemplo, e conforme elas vão ocorrendo, elas vão sendo nomeadas, então, nessa ordem alfabética. Então, teve o Alberto, o Beryl, Chris, Deb, Ernesto e o próximo, porque já teve 1, 2, 3, 4, 5. A sexta vai ser a Francine. Quando eu falei lá que a temporada seria acima, né, que probabilisticamente seria acima, contando com todas as condições, ouve lá no episódio passado, eles nomearam 24, se não me engano foram 24. Meu Deus do céu. Pra essa temporada. Só que os cientistas estão um pouco assim, não tá sendo uma temporada tão ativa quanto a gente imaginava. Por algumas razões que eu já posso falar. A gente tava com a atuação do El Niño e lembra que eu tinha falado também nesse episódio dos furacões que a gente não teria uma fase neutra entre El Niño e Laninha? Já só é que, direto na verdade, pra Laninha. Estavam prevendo uma transição direta, só que não, a gente tá configurado na fase neutra agora, que não é nem uma anomalia quente, nem uma anomalia fria da Laninha, no Pacífico Equatorial. Então, isso tem a ver com cisalhamento do vento, enfim, tem várias questões. Vamos aguardar as últimas notícias do que essa galera vai nos trazer, mas o fato é que a temporada não tá. Porém, como eu falei agora, amanhã, estatisticamente falando, é o período onde tem o nascimento aí de maior número de tempestades perigosas, né? É o pico da temporada de furacões. Entendi, obrigada. E o tufão é a mesma coisa, só que lá na Ásia, né? São nomeados também uma lista, cada local do planeta onde tem essas tempestades, os centros lançam a lista com o nome e a quantidade probabilística de tempestades que vão ter. Eu não fazia ideia, eu achava que eles nomeavam na hora e eu sempre fiquei pensando assim, mas gente, com tanta coisa acontecendo, como é que eles arranjam tempo pra dar nome pras coisas? Mas enfim, não. Ok. Isso faz tudo mais sentido. com previsão. Ai, gente, que boba. Eu também aprendo muito aqui, gente. Até, enfim, o meu processo aqui tá sendo de um aprendizado profundo também, de rever as coisas de meteorologia, de rever as coisas, enfim, acho que fazer podcast tem isso também, né? De você mesma se aprofundar. E cada um tem sua área, né? Vou até fazer uma crítica aí. Tem um monte de podcast sendo lançado com a galera, não sei o que tá acontecendo, sinceramente.
Ó, vamos passar pro cenário brasileiro? Vamos. Né? Depois de falar disso, a gente tá num cenário desesperador no Brasil, né? A gente tá enfrentando as piores secas dos últimos 150 anos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. Eu já falei que eu odeio esse nome, né? O CEMADEM. Eu acho um nome muito impróprio, assim. Mas enfim, já falei isso em outros episódios do Porquê Eu Acho. Essa seca tem impactos devastadores no abastecimento de água, na agricultura e, claro, na geração de energia. Com os níveis de chuva muito abaixo da média, a Agência Nacional de Energia Elétrica, olha o impacto na sua casa, tá? Anunciou que a bandeira tarifária de setembro será a vermelha no patamar 2, ou seja, a mais cara do sistema. Isso vai resultar, obviamente, em um aumento significativo da sua conta de luz. Mas eu vou abrir um espaço aqui para explicar do porquê que isso acontece, né? Porque às vezes a gente fala, o que tem a ver a bandeira tarifária da energia com as mudanças climáticas. Então, justamente por conta das chuvas abaixo da média, em um mês de setembro mais quente que o habitual, os reservatórios das hidrelétricas estão com os volumes cerca de 50% abaixo da média. E o que acontece? Quando esse cenário está posto, isso obriga ao acionamento das terríveis termoelétricas. É você, Satanás! Que é um tipo de energia muito mais cara para ser produzida e muito mais suja. Enquanto as hidrelétricas usam água como fonte principal, eu não tô falando que as hidrelétricas não têm impacto e que elas não são, né? Tô comparando uma a outra só, tá? Enfim, enquanto as hidrelétricas usam água como principal fonte, as termoelétricas são movidas a combustíveis fósseis, como carvão e gás. Se o custo para produzir energia aumenta, esse custo vai ser repassado para nós por meio do pagamento da conta de energia mensal. E aqui a gente pode pensar no que a gente chama dentro da ciência climática de alças de retroalimentação. Essas soluções aí emergenciais que dependem de combustíveis fósseis, como as termoelétricas, acabam potencializando o problema lá na frente, porque a gente está emitindo gases de efeito estufa, o que gera um ciclo de agravamento das mudanças climáticas. Então, tipo assim, queimando mais carvão e gás, a gente emite mais gás de efeito estufa, com o aumento da conta de luz e também isso vai gerar um impacto, né? A seca, no caso bem específico, vai gerar um impacto no preço dos alimentos, provocados aí por esse estresse hídrico, por essas secas prolongadas, impacto na agricultura e etc, etc. Esse quadro pode levar a mais desigualdades sociais, mais insegurança alimentar, piorando assim, então, a nossa qualidade de vida, principalmente da vida das pessoas mais vulneráveis e assim por diante. Então, nesse momento que o Brasil está enfrentando, inclusive, né, vamos somar uma camada, uma onda de calor, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, é como está configurado, isso também retroalimenta tudo isso que eu tô falando em relação à energia, porque a gente vai gastar mais energia, a galera vai ligar mais o ar-condicionado, e não é só os ricos, não, que tem ar-condicionado em casa. Pensa em supermercado, sistemas de refrigeração, enfim, tudo isso impacta em mais gastos energéticos vindo de termoelétricas. Uma outra alça de retroalimentação são os incêndios terríveis que acontecem nesse momento no Brasil e na América do Sul, como eu falei aqui no começo do episódio. Eu gostaria de falar de todos os dados, mas por conta de tempo, eu vou falar de alguns. E tô me comprometendo aqui publicamente com os nossos milhares de ouvintes, de que vou trazer mais dados ao longo dos outros episódios, né? Enfim. Eu fui bastante atacada nas últimas semanas no meu Instagram, Transições Ecológicas, por pessoas que contestaram os dados oficiais que eu estava trazendo, né? Então, assim, a gente precisa de, no mínimo, ser mais honestos. Como é que você pode contestar um dado histórico de mais de 50 anos, uma série histórica de 50 anos, ou até de 80 anos, e como você consegue contestar imagens de satélite? Parece um filme de terror, isso que a gente tá vivendo, né? Então, por isso que a gente tá aqui também, né, Leila, com esse podcast, militando a favor da divulgação de ciência e de todos esses dados que a gente acaba trazendo por aqui. Bom, as anomalias de precipitação indicam, né, no Brasil, chuvas abaixo da média, tanto esse ano, com recordes históricos, e isso torna as paisagens do nosso país mais inflamáveis. Além disso, as massas de ar não estão só mais secas, mas elas também estão mais quentes. Outro fator que contribui é que a gente estava sob a atuação, então, do fenômeno El Niño, que é um aquecimento das águas do Pacífico Equatorial,
e agora a gente tá na fase neutra. Então, vamos pegar todo esse contexto e falar de Pantanal. Em 2020, o Pantanal queimou 30%. Vocês têm noção que 30% do bioma do Pantanal foi queimado em 2020? Em 2024, agora, 10% do bioma já foi queimado. E isso tem se configurado pior que 2020, que foi o ano pior do Pantanal. Por quê? Tem uma antecipação do período de fogo no bioma, que é algo completamente fora do normal, indicando um aumento de 90% em comparação com os primeiros 8 meses de 2020. Então, o ano mais terrível para o Pantanal, que queimou 30%, se a gente comparar janeiro a agosto de 2020 do ano pior e janeiro a agosto desse ano, a gente tá com 90% a mais de problemas, de queimas, de tudo isso, né? O período de fogo do Pantanal, ele começa ali no final de julho e vai até meados de agosto. Então, assim, essa conjuntura climática é crítica, seca prolongada, período de chuvas abaixo do esperado, temperaturas elevadas acima do normal nos últimos 12 meses, rios com níveis baixíssimos e o prognóstico não é favorável para os próximos meses, né? Os dados de precipitação e temperaturas para os próximos meses no país podem ser acessados pelo boletim do CEMADEM, que eu vou deixar aqui para vocês, apontam chuvas abaixo da média e apontam temperaturas acima da média. Ou seja, perigoso demais, não só para o Pantanal, como eu disse, eu queria trazer outros dados aqui, mas não vou poder, mas para todos os biomas, tá? Nessas condições, precisam ser impedidos o uso do fogo em qualquer circunstância, não só no Pantanal, como em todo o país. E a única maneira de conter isso e evitar uma catástrofe, como essa que a gente está vivendo agora, é evitar que se coloque fogo. Tem um dado aqui muito interessante: 99% do fogo no Brasil é iniciado a partir de uma ação humana. 1% só são advindas de questões naturais, como descargas elétricas, raios, etc. Para encerrar, queria encerrar aqui com um dado interessante. No dia 31 de julho, não sei se você sabe, Leila, foi instituída a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Lei número Não vi. Novidades. Novidade, tá vendo? Lei 14.944, que tem sido apontada como um divisor de águas nessa questão do fogo no país, que vai formalizar instrumentos e mecanismos para a redução de incêndios florestais em áreas públicas e particulares. Já quero deixar convite aqui para a gente abrir um clube de leitura da Política Nacional de Manejo do Fogo Integrado, né? Pra gente não ver tudo isso sozinha. Acho que com isso eu consigo encerrar minha fala de hoje, trazendo aí esse quadro geral, tanto global quanto do Brasil. Não sei se Leila quer comentar especificamente algum ponto. Queria deixar uma crítica aqui ao governo. O governo federal demorou muito, né, para falar quais as máscaras que as pessoas deviam usar, quais são as medidas de segurança. Demorou muito para fazer isso e mais uma vez a gente viu que o que acontece no norte e no nordeste só vira notícia quando a fumaça chega no pulmãozinho da galera de São Paulo. E aí vocês sabem qual é, né, toda a minha crítica ao Sudestinistão, que é esse país que é, né, tudo que é do Sudeste importa, o que é do resto não importa. Mas, assim, a galera de Manaus tá saindo de casa com máscara, com respirador. Cadê que o governo federal bancou e mandou máscara pra todo mundo desde o início? Isso que eu ia falar. Não foram distribuídas as máscaras, né, de forma gratuita nos postos de saúde. Isso é política pública. Política pública. E o impacto dessas fumaças persistentemente, né, no pulmão das pessoas, nas vias respiratórias, tem impactos para a saúde a longo prazo. Pois é. Então, isso demorou demais num país que é exemplo de capilaridade do sistema de saúde. Num país que viveu o que viveu numa pandemia, então dispositivos como esse, de máscara, de respirador, já deviam estar engatilhados. Tragédias mais do que anunciadas, né, cultivadas. E aí, só para terminar esse assunto, eu queria deixar aqui minha solidariedade, não só aos humanos que perderam tudo nesses incêndios que vão, né, sofrer com esses traumas por muito tempo mais, mas também deixar aqui toda a minha solidariedade aos bilhões de não-humanos, animais, plantas e tudo que mais que existe, que deixou de existir, porque 5 latifundiários que mandam no Brasil desde 1500 resolveram que o fogo é mais interessante. Então fica aqui, às vezes a gente trata não-humanos e árvores e tudo mais como um efeito colateral, mas eu já não sei nem mais se é efeito colateral, porque a gente nem pensa neles, né? Não é nem só que a gente não dá importância, a gente nem pensa. Vira número, mas não vira sentimento, não vira política pública e não vira algo que seja combustível para que a gente
realmente fique emocionado e que com isso traga mudanças. Uhum. Então, tô colocando aqui, né, a minha posicionalidade como vegana, claro, né, que sou muito mais sensível a essas coisas do que a maioria das pessoas que ainda se alimentam desses mesmos bichos. Mas assim, cara, são vidas. Tem coisa pior do que morrer queimado? Então assim, né, fica E aqui minha quando você solidariedade. contabiliza isso, essas vidas, né, como vidas, que é o que são, Uhum. o número aumenta bastante, né. E Bilhões. aí Bilhões. bilhões. E aí isso traria talvez um pouco mais de força, né. Pois Mas é. enfim, Então assim, vozes silenciadas. totalmente. Enfim, gente, os temas hoje estão pesados, hein? Nossa senhora. E aí, eu queria trazer pra vocês, aqui começando a minha parte, uma série de notícias que mexeram demais comigo. Essa semana tá bem complicada, né? Esse mês tá bem complicado, com muita notícia difícil, mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu tava aqui fugindo de ver as notícias do Brasil, porque, né, desespero. Aí eu fui no site de notícias aqui de Aotearoa, fiquei com raiva do governo de extrema-direita, porque sim, Aotearoa, Nova Zelândia, é governada por uma coalizão de extrema-direita. E aí, quando eu vi, eu já tava assim, correndo atrás de site, eu fui parar na Al Jazeera. Ó que ideia horrível. E aí, tava na Al Jazeera África e duas notícias me chamaram a atenção. A primeira que eu vou registrar, vou mencionar en passant. Focas da cidade do Cabo, na África do Sul, estão mordendo pessoas e atacando ferozmente outros bichos. E pesquisadoras da área estão com medo de um surto de raiva. Até agora, 17 focas testaram positivo para raiva. Nunca tinha acontecido isso. Um surto de raiva em mamíferos marinhos. Há muitos anos atrás, teve um elefante marinho, eu acho, em Svalbard, na Noruega, que teve raiva, mas foi dado um caso, assim, raro, acidental e tal. Até agora, foram 17 focas. E só que como elas vivem em colônias gigantescas, é capaz desses números aumentarem muito. Essas focas têm interações com cachorros, né, domésticos e canídeos selvagens. E essas focas vivem no mesmo ambiente que baleias e golfinhos, então assim, né, imagina. E aí me bateu essa mesma tristeza enorme, né, de imaginar o sofrimento desses animais que estão entre os milhões e bilhões que a gente não dá a menor bola, né? Inclusive, eu vi essa notícia 3 minutos depois de ter visto que a gripe aviária chegou na Antártica. Pois, isso tá Entendeu? Então, assim, gente, essas vidas importam. E a gente tem que começar a olhar para elas, porque elas são indicadores. Não só porque elas são importantes entre si, são importantes em si, mas porque elas são indicativos, são o canarinho na mina de muita coisa que tá acontecendo com a gente e vai acontecer com a gente, né? A segunda notícia, né, na Al Jazeera, isso era eu tentando procurar notícias boas, viu, minha gente? Falhei. Era que o secretário-geral da ONU... Não ri, Lívia, eu fiquei triste. Não, é que eu lembrei. Falhei, falha e falhará. Rapaz, Desculpa. isso é jeito de falar com tua colega. Mas você não conhece essa frase? Não. É porque ficou famosa essa frase por causa de um menino, eu não vou lembrar o nome dele, comunista, que o capitalismo falhou, Ah, não, tá, falha e falhará. Aí, Foi tipo, o João, né? Ah, não, o João, ok, exato. ok, mas vocês estão vendo a coleguinha falar isso pra tadinha de mim, né? Procurando notícias boas, tá vendo? Não foi Falharei. pessoal, amiga. Bem, vamos. Tá. A segunda notícia foi que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estava no Reino de Tonga, que é uma das nações aqui de Temona no Yakiwa, do Oceano Pacífico, outro dia para o encontrão dos chefes de Estado aqui das ilhas, né? E ele disse assim, gente, abro aspas: "Não há um bote salva-vidas que nos leve de volta à segurança. Estamos numa situação louca. A subida do nível do mar é uma crise 100% criada por humanos. Uma crise que em breve vai crescer para uma escala inimaginável. O motivo é simples. Gases de efeito estufa, majoritariamente emitidos pela queima de combustíveis fósseis, estão cozinhando o nosso planeta. E o mar está recebendo toda a fervura, literalmente." Fecha aspas. Eu tenho críticas a essa fala? Claro, né? Quem nos ouve há um tempo já sabe exatamente o que eu vou dizer aqui, né? A crise não é de humanos, querido.
tá? A crise é nascida e criada pelo capital e as comunidades indígenas, seja de Temoana no Yakiwa, seja de Pindorama, não tem nada a ver com essa crise, sabe? Embala que o filho é teu. A ONU, inclusive, tem um papel nisso, tá? Mas enfim, aí depois de passar essa raiva na Al Jazeera, eu fui pro site de notícias de Cuicairani, que é uma nação polinésia aqui de Temoana no Yakiwa, e olha o que dizia a notícia. O primeiro-ministro de Cuicairani, que aliás o resto do mundo conhece como Ilhas Cook, mas mamãe não criou Lelinha pra ficar aqui chalerando o colonizador maldito, né? Então eu não vou admitir que esse assassino tem um país inteiro, né? O James Cook, capitão inglês, tem um país inteiro com o nome dele. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência agora a odiar esse rapaz, esse cidadão. Então vou dizer o nome na língua maori local. Enfim, o primeiro-ministro desse país, um tal de Mark Brown, vai se reunir com outras lideranças da região do Pacífico essa semana para discutir e buscar consenso num tema que me dá frio na espinha, que é a tal de mineração em mar profundo. Eu não sei se você aí que está nos ouvindo já leu alguma coisa sobre isso. Eu raramente vejo alguma notícia sobre o assunto, parece que ainda tá todo mundo um pouco perdido, então eu resolvi trazer isso nesse episódio de hoje. Bom, entre os governos, entre os países e as grandes mineradoras, gente, é a sensação do momento. Mais popular que papete do Seninha, mais perigosa do que Ipioca Guaraná, quem conhece sabe. E mais sedutiva do que Gal Costa cantando Que Pena com Jorge Benjó. Quem nunca viu esse vídeo, veja. Mas cuidado, você será seduzido. Estamos numa época estranha, onde a gente que faz de tudo pra destruir o planeta jura juradinho que quer um desenvolvimento sustentável, né? Sabe como é que é? E aí, quem ouviu o episódio 15... Quem não ouviu ainda, vai lá, escute. Não precisa que eu repita as artimanhas que as empresas e os estados nacionais falam para colocar o tal desenvolvimento goela abaixo da gente, né? Mas bom, essa galerinha da destruição agora diz que quer fazer transição energética, sair dos fósseis, coisa e tal. Bonito, né? Porém, sabe o que eles dizem que eles precisam para essa tal transição energética? Minérios. Muitos minérios. Afinal de contas, a bateria do carro elétrico não é feita de good vibes, minha gente. Ela tem componentes minerais. Mesma coisa esse seu computador, esse smartphone que tá grudado na sua mão. Tudo isso precisa de minérios, certo? E num mundo onde não se fala em desacelerar, decrescer e num sistema econômico que a gente sabe que precisa de expansão ou ele colapsa, porque é isso que é o capitalismo, o fundo do mar é a mais nova fronteira da mineração. E aí, gente, é supostamente uma mineração sustentável, verde, eco, para deixar de depender dos fósseis. Olha que coisa bonita, né? Vários países já pediram para a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, sim, isso é o nome da agência da ONU, tá? Que, aliás, eu acho que é um nome horrível, dos Fundos Marinhos. Bom, vários países e empresas já pediram autorização para pesquisa, entre aspas, tá? E aí é aquela pesquisa estilo a Petrobras na Foz do Amazonas. Não, a gente vai lá só ver se tem. E aí depois a gente deixa lá, porque a gente só queria saber, uma curiosidade científica, entendeu? Assim, não estamos dizendo que vamos explorar. Essas conversas, tá? Vários países já estão dizendo que querem fazer essa pesquisa. Alguns países já começaram e terminaram as pesquisas. O Japão, por exemplo, diz que tá tudo engatilhado para já ter mineração em 2030. Tá? Nem fale em Japão que eu tenho vontade de, né, Paul Watson. Então, minha irmã, ai. Aliás, quem não sabe quem é Paul Watson, vai procurar, viu? Tá todo mundo já fazendo essas pesquisas nos seus mares territoriais, nas suas zonas econômicas exclusivas, e eles querem autorização dessa autoridade internacional para minerar em águas internacionais também. E aí pausa para eu explicar para vocês esses conceitinhos que me lembram lá a faculdade de biologia, disciplinas eletivas que eu fiz no curso de oceanografia, que aliás foi horrível. Vamos lá. Como é que se divide essas coisas, gente? O mar não tem fronteiras para os bichos, tudo mais que importa, tá? Para os seres humanos, o mar tem fronteira sim, porque depende disso a sua exploração econômica. Então, imagina que você tá na praia, você tem a maré alta e a maré baixa. Aquela linha de baixa mar, em cada praia na costa do Brasil, é super importante para tudo que tá relacionado com exploração econômica, cartas náuticas, a marinha, tudo, tá? Uma área que vai desde essa linha de baixa mar até 22,2 quilômetros mar adentro, ou 12 milhas náuticas, é o mar territorial. Então, no Brasil, por exemplo, com 12 milhas náuticas a partir da linha de baixa mar para dentro do oceano,
O Brasil tem soberania total. Aquilo ali é como se ainda fosse o território brasileiro. Então, o Brasil pode fazer absolutamente tudo ali. Contando mais 12 milhas náuticas, a gente tem a zona contígua, onde um país pode fazer, por exemplo, operações contra contrabando. Na Europa, tem muita coisa contra imigração, esse tipo de coisa. E aí vem a mãe de todas as tretas, uma área chamada Zona Econômica Exclusiva, que tem uma extensão de 200 milhas náuticas a partir dessa linha base, a linha da baixa mar. É aí que o bicho pega. Porque um país às vezes entra para pescar na zona econômica exclusiva de outro, e aí acaba com a cota de pesca, e aí tem pesquisa e biopirataria, é um inferno. O que o grande capital quer é autorização para minerar além dessas áreas, em águas internacionais, que costumam ser bem mais profundas e que têm, aparentemente, né, segundo essas pesquisas, entre aspas, bem mais minérios. Atualmente, vários países ouviram cientistas e ativistas ambientais e estão propondo uma mineratória. Moratória nessa mineração, ou seja, uma pausa na discussão, tipo assim, vamos lá, calma, respira, na volta a gente compra. Moratória é isso. O Brasil tá nessa lista. Tem vários países, principalmente ilhas aqui do Pacífico, o Chile também tá nessa, se eu não me engano, a França, vários países dizendo, não, peraí, não vamos discutir isso agora. A reunião da Autoridade Internacional do Fundo Marinho de julho desse ano, depois de muita briga, foram 2 semanas extremamente tensas de confusão e gritaria lá na Jamaica. Eles discutiram e deixaram a exploração, ou, bom, o que eles vão fazer ou não da exploração, para a reunião do ano que vem. Então, a tal da moratória, o senta, espera e na volta a gente compra, deu certo por mais um ano. Porém, já são favas contadas que até 2030 empresas do Japão e principalmente do Canadá, o Canadá sempre na vanguarda de porcaria com mineração, impressionante, né? Noruega também. A Noruega, inclusive, foi uma das que começou com a coisa Isso. da mineração de mar E ela já tá profundo. com as concessões, inclusive. E aí, empresas Japão, Canadá e algumas nações do Pacífico, como Nauru. Nauru é um país desse tamaninho, que foi uma das primeiras que disse, olha, a gente tem uma ZE, uma zona econômica exclusiva gigante, que aliás é bem maior do que o território, a parte terrestre, né, claro, e a gente precisa de dinheiro, precisa de recursos, a gente vai aprovar essa mineração. E isso meio que botou a autoridade internacional nas cordas para poder regulamentar. Eles já estão dizendo, já estão pressionando esses países, essas empresas, já estão pressionando a ONU, dizendo que vão fazer, e no final das contas, essa agência da ONU já liberou 31 permissões para essa pesquisa, entre aspas. Então, assim, a gente tem que ficar muito de olho, porque de pesquisa para exploração é um pulo. Inclusive porque a área onde está o maior furdunço é uma zona gigantesca que vai do Havaí até o México. E a gente sabe, né, nos anos 80, os anos 90 mostraram pra gente o que é exploração de minérios, combustíveis fósseis e tal, nessa região, né? Golfo do México, tudo, bom, enfim, as confusões que já teve ali. E aí, eu trago para vocês a seguinte reflexão que eu fiz depois de ver o primeiro-ministro lá falando que a gente tem que chegar num consenso, porque olha, veja bem, tem uns contra, tem uns a favor, não sei o quê. Essas nações insulares de Moana e Akiwa, elas estão sumindo por um aumento do nível do mar que elas não causaram. 90% da população do Oceano Pacífico está morando a menos de 5 quilômetros do mar. Essas ilhas vão sumir. Territórios enormes, maretórios, como existe já agora uma teoria que fala, zonas de conhecimento, de vivência, de cultura, de tudo, de biodiversidade, zonas inteiras vão sumir, tradições vão se perder por uma coisa que eles não causaram. Os governantes dessas nações, e aí talvez eu esteja sendo um pouco ingênua, né? Mas enfim, eles já sabem que isso vai acontecer. Gente, isso aí vai acontecer. A gente sabe que vão ser refugiados climáticos. Já tá acontecendo, amiga. Já tá acontecendo. Né? Kiribati tem um documentário Kiribati, maravilhoso sobre essa... Como eles estão fazendo as contenções, mas terrível o que tá acontecendo lá, né? Então, Kiribati, Tuvalu, Fiji, a própria Nauru,
tá tudo desaparecendo. E essa galera precisa de recurso, dinheiro mesmo, para poder levar suas populações para outros locais e para fazer esses esquemas de contenção. Já que o fundo de perdas e danos, eu aqui agora entrei no modo comentário, amiga, desculpa. Já que o fundo de Vai. perdas e danos que deveria estar cuidando disso, não existe, né? Não, Não então. foi efetivo, não foi. E aí, o que acontece? Pressiona essas populações para tomar medidas de retroalimentação de novo, né? Porque essas minerações, no fundo, elas vão causar mais dano, mais impacto ambiental e mais. Pois Mas é, elas e vão fazer o essa... quê? Qual que é a alternativa delas? Exato. E é essa reflexão que eu queria trazer depois dessa conversa inteira, desse arrodeio todo que tem a minha marca registrada, que é, você tá colocando nações empobrecidas dentro do capitalismo, são alguns locais mais ricos que existem no mundo, mais ricos de coisas que o capitalismo não dá. Você tá colocando essas nações empobrecidas, que foram subdesenvolvidas pelas grandes metrópoles, que foram arrasadas de toda e qualquer forma, colocando eles nas cordas e o que eles estão fazendo? Vão pegar a coisa mais rápida, com a promessa mais fabulosa de recurso, que é, vamos minerar. O meu território é pequeno, a parte terrestre é pequena, mas minha zona econômica exclusiva é gigantesca, porque cada ilha, gente, cada nação insular dessa tem uma zona econômica exclusiva, inclusive para cada ilha individual. E aí o cálculo é diferente, mas assim, imagina. Aliás, isso inclusive é porque os Estados Unidos fizeram tanta questão, Estados Unidos e Inglaterra, de recolonizar em anos recentes vários territórios, porque isso aumenta a zona econômica exclusiva dessa nação, né? Então os Estados Unidos têm uma zona econômica exclusiva gigantesca, porque cada ilha que os Estados Unidos têm também tem a sua própria zona econômica exclusiva. Enfim, não tem muita opção na cabeça dessa galera. Não tem muita opção. Não tem mais de onde tirar dinheiro. Se não tem perdas e danos vindo da ONU, vindo dos países que de fato causaram todo esse problema, eles estão vendo a sua população se afogando, perdendo tudo, não tem mais nem água potável na maior parte desses locais, e eles vão fazer o quê? E aí vem uma empresa canadense, ou sei lá de onde, e diz, não, tá aqui, ó, deixa eu explorar isso bem aqui, vai ser melhor, ninguém mais vai precisar de petróleo, isso aqui vai ser massa, é lítio, é cobalto e tal, carro elétrico, simbora, sabe? Então, eu acho que a gente, como sociedade, tem que começar a olhar muito para esses locais que estão sendo pressionados. Eu não vou nem dizer primeiro, né? Porque o sul global tá todo pressionado, mas assim, pressionado dessa forma tão urgente, de desaparecimento mesmo, porque o que acontecer com eles, tanto de proteção quanto de destruição, mostra muito bem o que a estrutura global de poder vai deixar acontecer com o resto de nós. Esse é o meu. Cara, esse ponto é o ponto mais crítico pra mim. Assim, quero colocar um dado aqui. A Noruega, ela tá preparando uma área de 329 mil quilômetros, tamanho da Alemanha, para minerar em alto mar, nessas zonas. Jesus. Né? E ela tá encabeçando, né? Como você falou, tudo isso. Olha a força da Noruega, né? E claro, como eles têm que ser... tem que ser o carro-chefe de toda e qualquer desgraça envolvida com a mineração. Também estão nessa da mineração de mares profundos. Mas também esse projeto da Noruega tá escrito que é para produção de energias renováveis. Está escrito que essa mineração inteira desse território do tamanho da Alemanha é para isso. Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes. Mas também não podemos esquecer, lembrar não. Eu falo para minha filha assim, lembre-se de nunca esquecer, de sempre lembrar que eu te amo. Mas a gente... Nunca esquecer de sempre lembrar que Mariana e Brumadinho também são vítimas da Noruega e do Estado norueguês, né? Porque a empresa dona é a acionista do Estado norueguês. E isso aí é para energia renovável. O Japão tá com a mesma conversa. Se a gente conseguir minerar, a gente vai ser o principal país na transição energética. Gente, não é assim que funciona, sabe? Simplesmente não é assim que funciona. Enquanto vocês estão discutindo transição energética, a gente tá com todos os índices de emissão de gás de efeito estufa piorando, porque Israel tá cometendo um genocídio. E aí, o Japão tá contra Israel? A Noruega tá contra Israel? O Canadá tá contra Israel? Porque eles não querem coisa sustentável? Entendeu? Então vejam como é uma hipocrisia generalizada. E infelizmente a gente ainda tá caindo nessa balela. E o tratamento desigual
da guerra da Ucrânia com a Rússia também, né? Nossa. Que é impressionante como que eles vão na TV entrevistar. Gente, não tô fazendo diferenciação entre crianças, tá? Mas as entrevistas da grande mídia nojenta com as crianças da Ucrânia em relação ao que tá acontecendo na Palestina. Gente, quem olha pra isso e não enxerga, eu não tenho nem palavras pra nomear, o tamanho do problema esfregado na nossa cara, cada vez que se trata desses assuntos, olha, você não tá bem. Eu sei que aqui todo mundo que ouve a gente tá bem nesse sentido, né? E aí, por isso o desespero, né? A gente olha pra realidade e fala, meu Deus, como que a gente chegou nesse ponto, né? Nesse assunto, chegamos nesse ponto, olha a realidade. Vamos para nossas indicações para não perder a ternura, porque há muito o que fazer. Não se deixe levar pelo desespero que a gente aparenta momentâneo, tá? A gente fica desesperado, mas segura na mão da coleguinha e vamos. Tem muita gente massa fazendo muita coisa. O que esse podcast quer passar para vocês as coisas são assim. As coisas foram feitas para ser assim, o sistema foi feito para funcionar dessa forma. Veja só como ele é ruim pra gente e vamos mudá-lo. Nenhuma de nós vai chegar aqui e dizer, não dá mais pra fazer nada, vamos deitar em posição fetal porque é o fim do mundo. A gente não vai fazer isso com vocês. Nossa mensagem tem muita coisa ruim acontecendo, mas precisamos de ternura e precisamos de esperança. Lívia, qual é a tua indicação hoje? Cara, pensando no que a gente trouxe no episódio passado das eleições e o tanto de gente perguntando sobre candidatos, gente, eu não sei tudo, eu não conheço o Brasil inteiro. É bom que às vezes as pessoas acham que a gente, né, enfim, sabe tudo e não é essa a realidade, tá, gente? A gente, principalmente quem é pesquisador, sabe muito de uma coisa muito específica, até é difícil fazer esse olhar macro, assim, enfim. Eu fiz alguns compilados de candidatos que têm pauta climática para essas eleições, mas eu quero indicar aqui uma plataforma onde você pode achar o candidato com pauta climática no seu município, no seu território micro aí. Chama Vote pelo Clima. É uma plataforma onde você consegue filtrar por nome de cidade, a região que você tá e até coisas assim. Se você quer um candidato preto, se você quer um candidato que tenha pauta socioclimática, se você quer um candidato que tenha pauta... Enfim, tudo isso tá dentro do guarda-chuva da sustentabilidade, tá? Pode ser que tem gente que vai falar pra vocês que não está, mas está. Enfim, então você entra na plataforma. Olha, quem que assina essa plataforma? Clima Info, tem um monte, Família pelo Clima, tem muito. Observatório do Clima, Engajamundo, o IDEC, Labora, Vote Nelas, WWF, SOS Mata Atlântica. Super legais. Organizações sérias. Então é um compilado aí das organizações civis e também ONGs e instituições importantes que produziram essa plataforma aqui, que na verdade é do clima de eleição, né? Mas tem essas parcerias todas. Então é isso, minha indicação é essa. As eleições estão chegando e elas são muito importantes. Pesquisa bem. Qual a sua indicação? Pela primeira vez na história, nunca antes na história desse podcast, a gente teve exatamente a mesma indicação, né? Hoje foi a primeira vez. Sério? Hoje de manhã, depois que eu desliguei o telefone com o Ti, falei assim, nossa, a gente tem que indicar coisa de eleição. E aí é isso, né? Tem um monte de candidatos parados pelo Brasil. Eu falei assim, não, gente, é melhor... Vamos deixar alguém, sabe? E aí a minha indicação era o Vote pelo Clima também. Isso chama, sabe o que, amiga? Sincronia. Tá vendo? Então tá, a gente indicou a mesma coisa, então tá ótimo. Mesma coisa. Dupla indicação. Então vão lá, minha gente. Vou lá no Vote pelo Clima. É super importante. E ao longo de setembro a gente vai trazendo mais indicações relacionadas às eleições municipais. E a gente também vai ter convidados em setembro, trazendo informações diretas do território. Então vai ser super legal. Ouvintes do Arquipélago Verde. Pois é. É isso. Vamos embora, Lívia? Bora. Te vejo no próximo episódio. Beijo. Até o próximo. Beijo, minha gente. Tchau.